Eu vou expor nessa noite a parábola do rico e do Lázaro. E nessa parábola, nós vamos tirar preciosas lições sobre a vida após a morte. De forma que você que esteve aqui presente vai poder revisar e reforçar conhecimento que você adquiriu na quarta-feira, e você que não teve a oportunidade vai poder ter clareza a respeito de questões como: para onde você vai depois que você morrer? Como que será esse local? Se todos nós estaremos no mesmo local ou serão locais diferentes? Enfim, o texto nessa noite eu tenho certeza que vai te ajudar bastante nessas questões, nessa direção. Nós vamos ler então o Evangelho de Lucas, capítulo 16, a partir do versículo 19. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino e vivia no luxo todos os dias. Diante do seu portão fora deixado um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas. Hoje nós vamos fazer uma leitura explicativa, então eu vou lendo, já vou trazendo algumas considerações para você. Jesus começa contando uma parábola. Como nós falamos aqui hoje pela manhã, uma parábola não é uma história real, mas uma história fictícia, e Jesus usava dessa metodologia, dessa forma de ensinamento, contando histórias simples para ensinar verdades profundas, verdades espirituais. Então Jesus começa a contar sobre um homem rico. Ele tinha roupa de púrpura e de linho, que era material muito caro na época, que só as pessoas realmente muito ricas se vestiam dessa forma, e ele vivia no luxo todos os dias. Esse homem era verdadeiramente rico. E no portão da casa dele tinha um homem muito pobre, uma pessoa em situação de rua, e não só economicamente desfavorecido, talvez uma situação de miséria, mas ele tinha uma enfermidade tal que ele estava coberto de chagas. Então a gente não sabe se ele era um leproso, qual que era a sua enfermidade, mas ele tinha um corpo inteiro cheio de feridas. Então a condição de vida daquela pessoa era realmente algo muito complicado. E este ansiava comer o que caía da mesa do rico. A miséria do homem era tal que ele foi para a porta de um homem rico para comer o que sobrava da comida, para comer os restos, para ir no lixo depois que o lixo fosse colocado para fora e poder pegar alguma coisa. Então a situação daquele homem chamado Lázaro era realmente terrível. Em vez disso, os cães vinham lamber as suas feridas. Então imagina a cena: uma mansão, um homem muito rico, vivendo, esbanjando, usando dos seus recursos, um morador de rua à sua porta, cheio de ferida, de tal maneira que os cães vinham e lambiam as feridas. Uma situação realmente terrível, uma situação realmente deplorável. Bom, chegou o dia em que o mendigo morreu, e os anjos o levaram para junto de Abraão. Abraão é considerado pelos judeus o pai da fé. Ele foi a primeira pessoa que Deus chamou para que a partir dele viesse o povo de Israel. Então, na perspectiva de Jesus e dos homens daquele contexto, se alguém estava no céu, se alguém estava num lugar bom após a morte, era Abraão, porque Abraão é o pai da fé. Então o texto fala que aquele mendigo, após a morte, ele vai para junto de Abraão. Talvez aí na sua Bíblia está escrito no seio de Abraão. Tem alguém com essa tradução aí? Levanta sua mão. Isso, deixa eu te explicar o que significa isso. O texto aqui está falando, essa tradução do seio de Abraão, que é uma tradução mais literal, é uma expressão naquele contexto que dizia justamente que a pessoa estava próxima, junto de uma pessoa. Então, é como se eu dissesse: o pastor Sérgio está aqui ao meu seio, ou seja, ele está aqui ao meu lado, nós estamos juntos aqui. Então, não pense algo além disso, quando você olhar para essa tradução. A NVI já traduz de uma forma mais simples: ele foi para junto de Abraão, ou seja, ele foi para onde Abraão estava. O rico também morreu e foi sepultado. Porém, o rico não foi para esse lugar onde Abraão estava, e está implícito que o lugar onde Abraão estava, que era um grande homem de Deus, era um lugar bom. Esse rico morre e vai para o Hades. Lá no Hades, ele estava sendo atormentado. Talvez a sua Bíblia traz a palavra inferno. Inferno é a tradução da palavra Hades. Hades é uma transliteração da palavra grega, enquanto o inferno é
uma tradução. Ou seja, inferno ou Hades é o mesmo local. No Hades ele estava sendo atormentado. Então ele olha para cima e vê Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. Então chamou: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque eu estou sofrendo muito neste fogo. Então aqui nós temos um cenário onde o Hades é um lugar de fogo, de calor, de sofrimento, e nós temos, por outro lado, o local onde Abraão está, que é um lugar de refrigério, que é um lugar bom, que é um lugar de descanso. Mas Abraão respondeu: Filho, lembre-se que durante a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto que Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui e você está em sofrimento. E além disso, entre vocês e nós há um grande abismo, de forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu, ou do seu lado para o nosso, não conseguem. Então ele respondeu: Então eu lhe suplico, pai, manda Lázaro ir à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos. Deixa que ele os avise, a fim de que eles não venham também para esse lugar de tormento. Então, já que eu não posso sair do Hades e ir para esse lugar bom onde Abraão está, por favor, deixa que Lázaro volte lá na terra e conte para os meus irmãos o lugar terrível que eu estou vivendo, para que eles possam viver uma vida diferente que eu vivi e não venham para esse lugar de sofrimento. Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Nós já falamos aqui, sempre que a Bíblia falar de Moisés e dos profetas assim junto, é uma referência ao Antigo Testamento, ou seja, como que os homens no tempo de Jesus falavam sobre a Bíblia. Eles não chamavam de Bíblia, eles não chamavam de Antigo Testamento, eles chamavam de Moisés e os profetas. É o Antigo Testamento que nós temos hoje. O Novo ainda não tinha sido escrito, portanto, o que Abraão está dizendo é que eles leiam a Bíblia e aprendam com a Bíblia. Que eles ouçam, que eles escutem, que eles apliquem o que está na Escritura. Não, pai Abraão, disse ele, mas se alguém dentre os mortos fosse até eles, eles se arrependeriam. Imagina alguém que morreu voltar, eles iam crer. Abraão respondeu: se não ouvem a Moisés e os profetas, ou seja, se eles não escutam a Bíblia, na sua beleza, na sua grandeza, na sua glória, que é a palavra de Deus, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Bom, diante desse texto, nós podemos tirar diversas lições a respeito da vida após a morte. A primeira delas que eu quero destacar contigo é a seguinte: há 2 possíveis locais para a sua alma, o seu espírito, ir após a sua morte. Ou você vai para um lugar bom, que Jesus aqui nessa parábola chama de seio de Abraão, que nós também podemos chamar de céu, e que Jesus, quando ele está sendo crucificado, tem um ladrão à sua esquerda, outro à sua direita, um começa a zombar de Jesus, o outro se arrepende naquele momento e fala: Senhor, lembra-te de mim quando entrar no teu reino. E Jesus fala: ainda hoje você vai estar comigo no paraíso. O paraíso é o local onde Abraão estava, é o céu. Então, seja céu, seja seio de Abraão, seja paraíso, nós estamos falando do mesmo local, um lugar bom, um lugar onde Abraão, Moisés, os profetas do Antigo Testamento, todos os filhos de Deus ao longo da história estão. Então, quando você morre, se você morre em Cristo Jesus, você pode ir para esse local bom, esse lugar onde os homens da Bíblia estão, as mulheres da Bíblia estão, os crentes ao longo da história estão, do Antigo e do Novo Testamento. E ali nós já vamos desfrutar da presença de Deus de uma forma diferenciada, vamos estar com Cristo de uma forma diferenciada. É um lugar bom. A outra possibilidade é você ir para o Hades, popularmente, inferno. O texto vai falar de um lugar de calor, um lugar de sofrimento. Ele quer um golinho de água, um dedinho molhado, porque o sofrimento, o calor é intenso. A gente não sabe se realmente o sofrimento vai ser de calor ou de fogo. Isso pode ser simplesmente uma metáfora ou algo literal. O ponto é entendermos que ali haverá um sofrimento terrível, um sofrimento constante, um sofrimento contínuo. Então, você precisa entender
que após a sua morte física, o seu corpo, ele vai ser deteriorado pelo tempo. Mas a sua alma e o seu espírito, eles irão permanecer imortais, seja no céu ou seja no inferno. Então nós não somos materialistas, e aqui não digo materialista como no sentido popular, financeiro, mas filosoficamente falando, materialista é aquele que não crê no metafísico, no que é sobrenatural, naquilo que vai além do que é palpável. Nós não cremos que após a morte acabou, porque é isso que o materialista acredita. Não há evidência científica da vida após a morte, mas o justo ele vive pela fé, e nós caminhamos por fé. Por isso nós acreditamos que existe vida após a morte, a sua alma e o seu espírito são imortais, ou se você entende que alma e espírito é a mesma coisa, a gente estava estudando sobre isso aqui pela manhã, não é importante aqui, é importante você perceber que essa sua parte imaterial, ela é imortal. Então você morre fisicamente, mas a sua consciência, ela permanece, ou no céu, ou no inferno. Não é vagando entre planetas. Aqueles mais antigos que viram aquele filme Ghost, do outro lado da vida. Não é andando entre nós, ou é no céu, ou é no inferno. Essa é a primeira lição que você precisa entender nessa noite. Segunda, após a morte, você estará consciente. Veja que o rico, ele está tão consciente, que ele deseja inclusive que alguém viesse dos mortos, ou fosse dos mortos para o mundo dos vivos, para avisar os seus irmãos. Então ele tem lembrança da vida terrena dele, ele sabe sobre os seus familiares, ele sabe que os seus familiares estão vindo para o mesmo lugar dele, porque vivem uma vida errada, ou seja, lá no céu ou no inferno, não pense que as pessoas vão entrar num coma mental, e elas não vão lembrar de nada, e elas vão ficar lá como com um estado vegetativo, ou num sono eterno, não, elas estarão conscientes. Você estará sem o seu corpo, mas você estará consciente, seja no céu ou seja no inferno. O corpo fica na terra, mas a sua alma permanece consciente. Você não estará dormindo. Isso é muito importante. É muito comum, é muito popular no nosso meio evangélico essa ideia de que a pessoa estará dormindo por causa de uma má interpretação de alguns versículos bíblicos. Paulo, apóstolo, nas suas cartas, quando ele fala que os irmãos estão dormindo, é porque ele não quer ser grosso e falar, o irmão fulano de tal morreu. Da mesma forma que você é educado e você diz, eu lamento pelo falecimento daquela pessoa, meus pêsames, você nem toca, se é morte, você fala, meus pêsames, você às vezes não fala nada, você dá um abraço. A gente usa de eufemismo, porque é muito importante a gente ser muito cuidadoso nesse momento. Então Paulo vai dizer que os irmãos que dormiram no Senhor, era uma forma naquele contexto de dizer que a pessoa tinha morrido, não que a alma dele estava dormindo. Há diversos textos bíblicos, nós estudamos isso aqui exaustivamente na quarta-feira, demonstrando que a alma das pessoas, como nesse texto, ela está ativa, ela não está dormindo. Essa é a segunda lição. Após a morte, você estará consciente. Terceira lição. A sua posição social na terra não garante a sua entrada no céu. O homem era rico, e na perspectiva dos judeus do tempo de Jesus, a riqueza era um sinal da bênção de Deus. Então, se alguém iria para o céu, pensavam os judeus, era que aquele rico iria para o céu. Se alguém fosse, se alguém tiver direito para estar perto de Abraão, esse é aquele rico, porque veja como Deus tem abençoado a vida dele. Veja como Deus tem dado riqueza nessa terra. Com certeza esse homem vai para o céu. Essa era a perspectiva deles. Mas essa é uma perspectiva extremamente equivocada. E é interessante perceber que mesmo hoje, nós temos os adeptos da teologia da prosperidade que pensam isso. Se você tem muito dinheiro é porque Deus te abençoa demais e porque Deus te ama mais do que os outros, mas isso não é bíblico. O homem era extremamente rico e ele morreu e foi para distante de Deus num lugar de sofrimento. Então isso que Jesus está falando aqui, essa história, é um escândalo para os judeus.
Porque pensar que aquele rico não foi para o céu mexeu com a cabeça deles. O texto não deixa explícito para nós o que nós precisamos fazer para ir para o céu. Mas ele deixa muito claro que não é a sua posição social na terra, o quanto que você tem de dinheiro, que direciona você na eternidade. E aqui a gente precisa fazer rapidamente uma aplicação. Como você tem vivido a sua vida? Porque muitas vezes nós vivemos como se a nossa conta bancária fosse ser a nossa entrada no céu. Como a nossa realização nessa terra fosse a garantia de entrada no céu. Não há nada de errado de trabalhar duro. Nós temos uma geração muito preguiçosa, inclusive. A gente precisa, daqui a um dia eu vou pregar sobre isso, contra a preguiça, da importância de trabalhar duro. Mas isso não é garantia de você entrar no céu. Quantos títulos acadêmicos você tem? Então não viva só para o dinheiro, para o trabalho ou para a academia. Viva pensando na eternidade. Porque o quanto você tem aqui, meu amigo, não influencia em nada em relação a onde você vai passar a sua eternidade. Bom, eu não posso também deixar de apresentar para você a forma pela qual você pode entrar no céu, porque o texto não deixa explícito, mas a Bíblia deixa isso muito claro. Então eu queria convidar você a ler comigo Romanos capítulo 10, versículo 9. O texto bíblico diz o seguinte: se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor, e crê em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. Como diz a Escritura, todo aquele que nele confia, jamais será envergonhado. Versículo 13, embaixo, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor, será salvo. Ou seja, aquele homem não foi para o céu, Lázaro, porque ele era pobre, porque ele era mendigo, porque ele era miserável. Não é isso que o texto está dizendo. A Bíblia deixa muito claro que as pessoas podem ser salvas. Salva do quê? Do Hades, do inferno, do sofrimento eterno. Como que as pessoas podem ser salvas? Crendo no seu coração que Jesus veio à terra como enviado de Deus, morreu na cruz por você, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus. Você crê nisso no seu coração e você confessa isso publicamente, ou seja, é uma verdade que não é simplesmente algo interno, uma mera crença racional, mas algo que você verbaliza, algo que você deixa público, algo que é efetivado, expressado diante da sociedade. Isso é uma fé viva, verdadeira, que salva. Todo aquele que invocar o nome do Senhor, e pelo contexto do Senhor aqui é Jesus, será salvo. Como está lá em Efésios capítulo 2, pela graça nós somos salvos, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é um dom, é um presente de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Então, eu quero dizer para você aqui nessa noite, se você não tem certeza para onde você vai após a sua morte, o meio para você ser salvo é crer que Jesus Cristo morreu na cruz em seu lugar. Porque você, por ser pecador como eu, deveria morrer e ir para o inferno. Porque o inferno é um lugar de pessoas como eu, como você, de pecadores. Mas Deus nos ama tanto que Ele enviou Jesus para morrer no nosso lugar e sofrer naquela cruz para que nós não sofrêssemos na eternidade. De forma que quando você crê em Cristo e no sacrifício dEle, a justiça dEle é considerada no lugar da sua injustiça. E aí você é salvo. E aí você entrará nos céus, entrará no paraíso, junto com Abraão, junto com Lázaro, não por causa da sua justiça, mas por causa da justiça de Cristo, que viveu uma vida perfeita, sem mácula, sem pecado, e morreu por você. Então, se você tem dúvidas, não saia daqui em dúvida. Decida crer em Jesus Cristo e saia daqui convicto de que pela fé você pode ir passar a eternidade num local junto com Abraão, junto com Cristo, junto com Lázaro e com todos os homens e mulheres de Deus da história. Quarta lição aqui nesse texto, versículo 26. O texto bíblico diz assim: e além disso, entre vocês e nós há um grande abismo,
de forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu ou do seu lado para o nosso não conseguem. Ou seja, é impossível que alguém que esteja no Hades vá para o céu, ou alguém que esteja no céu vá para o Hades. Isso significa que após a sua morte não haverá um local de purificação, onde você vai sofrer um pouquinho e depois você vai para um lugar bom. Isso é uma ideia popular dentro da religiosidade brasileira, mas isso é um equívoco bíblico. Não há nenhum indício na Bíblia a respeito disso. Você não vai para o inferno para purificar um pouquinho e depois terminar de passar a eternidade no céu. A Bíblia é muito clara em relação a isso. Ou você passará a eternidade com Deus, ou você passará a eternidade distante de Deus. Ou estará no paraíso, ou estará no Hades. É impossível você migrar de um local para o outro. Então é muito importante você perceber que esse lugar que você vai, ou seja, a forma que você vive, vai determinar a sua eternidade. Não pense você que lá você vai conseguir negociar com Deus ou fazer algo para mudar a sua situação. O ônibus sai às 7 da noite, ou você compra a passagem agora, ou você perde o ônibus. A vida que você tem para viver é uma só. E depois disso, ou você vai para o Hades, ou você vai para o paraíso. Nós não cremos no purgatório. Isso não é bíblico, não há nenhuma evidência bíblica a respeito disso. Quinta lição: os mortos não podem retornar à terra. A partir do versículo 27, ele diz: então eu suplico, pai Abraão, manda Lázaro ir à casa do meu pai, já que eu estou aqui sofrendo, tormentado, então manda ele lá, já que ele está aí contigo, pois eu tenho 5 irmãos, deixa que ele os avise, a fim de que eles não venham também para esse lugar de tormento. Abraão respondeu: eles têm Moisés e os profetas, eles têm a Bíblia. Não, pai Abraão, disse ele, mas se alguém dentre os mortos fosse até eles, eles se arrependeriam. Abraão respondeu: se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Se eles não creem na Bíblia, ainda que alguém ressuscitasse dos mortos, eles não iriam crer. Porque quem crê, crê. E quem não tem fé, ainda que houvessem sinais miraculosos e maravilhosos, eles não acreditam. Porque eles não têm fé. O que o texto está dizendo para nós, deixando muito claro aqui, é que não há possibilidade dos mortos voltarem à terra. Então nós temos que tomar muito cuidado com essa ideia de reencarnação, sobretudo quando a gente pensa em Hebreus capítulo 9, versículo 27, que diz que ao homem está ordenado, como ao homem está destinado a morrer uma só vez, e depois disso enfrentar o juízo final. Essa ideia de que você morre e depois você vai lá para algum lugar e depois você volta para aqui, nós respeitamos essa posição de outras pessoas, mas nós não concordamos com ela, porque ela não é bíblica, e a nossa perspectiva ela é sempre bíblica, porque nós somos um povo que acredita na Escritura como palavra de Deus. Então não pense você que você terá uma segunda chance, uma terceira, uma quarta oportunidade, ou entrará num ciclo de reencarnação eterna. Não é isso que a Bíblia aponta para nós. E também nós não acreditamos que os mortos podem interferir na vida dos vivos. Então, muito cuidado com literaturas, com filmes que apontam para essa direção e que popularmente a nossa sociedade, de certa forma, acredita. Então a gente tem muitos irmãos que estão com medo de gente que morreu, muitos irmãos que vão de alguma forma acreditar que isso pode acontecer e vão até procurar uma ajuda num contexto que não é adequado. Então não vá procurar em determinados locais falar com aquela pessoa querida que você ama tanto, que você amou tanto, que faleceu, porque vai acontecer alguma coisa de sobrenatural lá. Mas o que Abraão disse aqui? Ainda que alguém ressuscitasse, ou seja, isso não vai acontecer. Então vai acontecer algo de sobrenatural lá. Agora, isso não vem da parte de Deus, e não é morto algum que volta ali. O que é
A gente tem manifestações demoníacas e nós temos manifestações psicológicas. Nós temos pessoas que realmente têm um contato com o mundo espiritual numa perspectiva que nós não entendemos ser saudável, e nós temos pessoas que estão enganando muita gente. De uma forma ou de outra, não é possível que alguém que realmente morreu venha falar com um ente querido. De forma que é muito importante você refletir nessa noite, como que você tem vivido a sua vida? Nós estamos num tempo em que cada vez mais nós estamos presos à realidade terrena. No passado, a igreja evangélica ela enfatizava muito a ida para o céu, a volta de Jesus, e os evangélicos eles não queriam saber de nada que acontecia na terra. Então, eles estavam preocupados com o meio ambiente, porque afinal de contas isso aqui vai ser tudo queimado pelo fogo, o anticristo vai vir, então que se exploda o planeta. Essa era a perspectiva política do diabo. A gente não vota, a gente é crente, essa é a perspectiva antiga. Então, graças a Deus, as pessoas foram entendendo que, enquanto nós estivermos na Terra, nós vamos cuidar do nosso planeta, enquanto nós estivermos na Terra, nós vamos votar, nós vamos participar na nossa sociedade. Porém, a vara que estava de um lado, agora ela está em outro extremo. De forma que os cristãos vivem hoje um cristianismo que eles querem que seja bom e positivo somente para a vida terrena, presente e atual, como se não houvesse uma eternidade, como se a sua vida fosse acabar aqui. Então é muito importante você viver o presente com os olhos na eternidade, porque você não vai desaparecer, você não vai ser aniquilado, a sua alma não vai deixar de existir, você é imortal. Você vai viver ou com Deus ou distante dele, ou num lugar prazeroso ou num lugar de sofrimento. É isso que a Bíblia aponta para nós. Então reveja como você está vivendo a sua vida, quais são as suas prioridades, para que você não seja envergonhado após a sua morte, para que você não vá para um lugar que não é aquele que você gostaria. Você está pronto para a eternidade? Se o Senhor te chamar hoje, para onde você vai? Você precisa ter isso bem claro para você, muito bem respondido. Porque nós não sabemos, definitivamente nós não sabemos do dia de amanhã. Por isso que Tiago, no seu livro, ele diz, não falem assim, eu vou fazer isso, semana que vem eu vou fazer aquilo, mas quando vocês forem fazer planos, falem, se Deus permitir, eu vou fazer isso ou aquilo. Porque Tiago quer nos ensinar que quando expressarmos os nossos projetos, nossos futuros, a gente expresse também a nossa submissão a Deus e essa fé em um Deus que é soberano, que tem os nossos dias contados e que em determinado momento vai chamar você. E a gente tem essa ilusão que ele vai nos chamar sempre depois da casa dos 80, depois que a gente ter visto os nossos netos, mas nem sempre. Nem sempre, como você sabe bem, nem sempre. Quantas pessoas morreram ao nosso lado, muito antes disso? Poderia ter sido eu, poderia ter sido você. Então esteja pronto para a eternidade, porque ela pode chegar para você talvez mais cedo do que você imagina. Para onde que você vai após a sua morte? Você tem duas opções aqui nessa noite. Você pode dizer, eu respeito o que você está dizendo, mas eu não acredito na Bíblia. Então nós respeitamos você. Agora, se você acredita na Bíblia como palavra de Deus, você está diante dessa realidade, ou do paraíso, de glória, ou de sofrimento eterno. E através da fé em Jesus Cristo, uma fé verdadeira, uma entrega pessoal a Cristo Jesus, é a única forma de você estar com Abraão, com Lázaro e com Cristo Jesus. Então eu encorajo você nessa noite, que não tem certeza para onde você vai, a invocar o nome do Senhor, de forma tal que você saia daqui convicto, se eu morrer hoje, eu estou indo estar com Cristo, porque eu já coloquei a minha vida nas mãos dele, eu pertenço a Jesus Cristo. Feche seus olhos, quero orar por você.